Então, o assunto desse capítulo é um assunto extenso. Ele envolve vários algoritmos, ele envolve modelos de representação de dados no mundo, e nós vamos dividir o capítulo em duas aulas, uma hoje e a outra na terça-feira que vem. O nome geral do capítulo é Clipping, recorte, mas de fato mesmo nós vamos começar tratando uma questão de representação. Então, o que nós vimos até agora? Ou melhor, o que nós vamos ver nessa primeira parte aqui? Nós vamos ver como é que a gente faz Windows genéricos em 2D. Até o momento, vocês viram que é possível, com a window que vocês têm, realizar navegação pelo mundo, para fazer a visualização de um mundo grande demais para caber na tela do computador, de duas maneiras. Você pode ou abrir o seu campo de visão para ver o mundo inteiro, quer dizer, fazendo um zoom out, aumentando o tamanho da window e assim reduzindo o tamanho relativo das coisas. Você pode dar um zoom in para olhar algum detalhe, e para olhar esse detalhe você pode navegar com a window de um lado para o outro. Bom, essa navegação da window, da forma como vocês têm até agora, com flechinha para cima e flechinha para a esquerda, flechinha para baixo, flechinha para a direita, ela é uma navegação que necessariamente ocorre o quê? Qual é a relação dessa navegação com os eixos de coordenadas do seu sistema de coordenadas do mundo? Vocês tomaram café da manhã, tomaram café, tomaram guaraná, dormiram bastante. Gente, no momento, do jeito que vocês fazem a translação, a movimentação da window de vocês é uma translação simples. Não? Isso significa que vocês só conseguem fazer movimentações que são alinhadas ao sistema de coordenadas do mundo. Eu vou para cima ou para baixo em relação ao eixo Y do mundo, eu vou para a direita e para a esquerda. Eu não consigo rotacionar a minha window. Vamos supor agora que eu tenho lá um projeto arquitetônico, e esse projeto arquitetônico é uma casa. E a gente sabe que arquitetos muitas vezes fazem projetos para satisfazer o próprio senso artístico e não a usabilidade da casa para quem vai morar dentro dela depois. E essa casa alguém fez com esse formato aqui. O arquiteto tinha uma fixação com trevos. Aí eu tenho a minha window aqui assim. Porque o meu sistema de coordenadas para esse objeto arquitetônico ele está aqui. Pois bem, agora vamos supor que isto daqui é o meu home spa. Aqui fica o vaso do trono, aqui fica a banheira, aqui fica o lavado dele, aqui fica o lavado dela. Muito bem, eu quero olhar isso daqui, só isso para poder projetar. Se eu for navegar com essa window ao longo do sistema de coordenadas do mundo, o que vai acontecer? Eu vou terminar com a minha window aqui, com o banheiro na diagonal dentro do meu campo de visão. Eu quero ver o banheiro na diagonal dentro do meu campo de visão. Isso é uma coisa útil. Muito mais interessante seria eu fazer uma rotação e colocar a minha window assim, de maneira que, ao eu olhar este banheiro, eu de fato enxergasse na viewport, na tela do computador, o banheiro como? O banheiro do jeito que alguém que vai entrar pela porta do banheiro aqui, enxerga o banheiro. Vamos? É assim que eu vou enxergar o banheiro. Aqui eu vou entrar, eu dou de cara com o trono, eu tenho a banheira com hidromassagem, etc. aqui, eu tenho o meu lavabo aqui e
a área de beleza da minha esposa aqui. Muito bem. Tá? Isso aqui é interessante, de um ponto de vista desse banheiro, isso aqui é uma visualização interessante. Porém, para eu conseguir fazer essa visualização, tá? No objeto arquitetônico que eu botei aqui, sei lá por que ele está dessa forma, porque o trevo é interessante assim, ou porque o norte é para cá, tá? Alguma razão assim, eu preciso chegar com a minha window e não só botar o window aqui em cima, eu preciso girar a window, certo? Todo mundo concorda com essa necessidade. Tá? Se eu transportar isso mais lá para frente, vocês não precisam tentar imaginar como é que vai fazer, tá? Mas, se eu transportar isso mais lá para frente para um joguinho de computador, tá? É muito mais importante ainda eu poder girar a minha window. Tá? Eu estou lá no programa de simulação de voo, meu avião vai fazer uma curva para cá. Para baixo do piloto continua sendo o chão do avião. É o mundo que vai ficar torto. Então a window, além de ela ir fazendo uma curva assim dentro do mundo, a window vai ter que girar. Tá? Então eu preciso ter essa capacidade de girar a minha window. Para eu conseguir fazer isso, a gente está nesse ponto aqui ainda, tá? Para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que fazer com que a window tenha o seu próprio sistema de coordenadas. Tá? Até agora nós vimos dois sistemas de coordenadas que existem num sistema de computação gráfica. Quais são? Oi? Não. Não, eu digo instâncias de sistemas de coordenadas. Nós temos duas instâncias. Quais são? Nós temos as coordenadas do mundo, tá? E a coordenada da viewport. São essas duas coisas que a gente tem trabalhado no momento. Tá? Coordenada da viewport é dada em pixel, coordenada do mundo é dada daquilo que o mundo é constituído. Seja um anos-luz, seja um micra, alguma coisa no meio do caminho vai ser a sua unidade de medida. No caso aqui nós estamos falando de um objeto arquitetônico nesse exemplo, a casa em forma de trevo, tá? E aqui eu vou usar metros ou centímetros dependendo do meu nível de detalhamento desse projeto arquitetônico. Tá? Muito bem, e a gente viu que para transformar de um sistema de coordenadas para outro, a gente tem usado uma transformada de escala simples. Tá? E transformadas de escala, a princípio, elas mantêm alinhamento de eixos de coordenadas, porque a única coisa que eu vou fazer é modificar a minha interpretação da escala. A orientação do eixo não muda numa transformada de escala. Porém, se eu quiser fazer isso daqui, tá? Eu ir com a minha window até aqui, posicioná-la em cima desse banheiro que está na pétala noroeste da minha casa em forma de trevo. Obrigado, Nathalie. Eu vou ter que girar a minha window para daí eu olhar na viewport uma visualização com esta cara aqui. Tá? E isso, para acontecer, eu preciso prover para a window um sistema de coordenadas próprio. Para que essa rotação aqui ela seja uma transformação de sistema de coordenadas. Aí sim, eu posso pegar o que está dentro da window e transformar em seguida para a viewport, usando uma transformação de escala, que aí não tem problema, porque o meu para cima da window vai ser o para cima da viewport. Então, isso cria um conceito que é o conceito do VUP, o View Up Vector. Tá? O View Up Vector simplesmente é o que significa para mim para cima na window. E é o para cima também do observador. E se a gente imaginar em 3D, depois é o para cima do avatar que está no meio do mundo. Tá? Então, isso é um conceito importante. A gente vai dar uma discutida como é que eu implemento o View Up Vector aqui. Tá? É mais simples do que parece. Tá? Bom, isso aqui a gente pode fazer de diversas maneiras. Uma maneira bem interessante da gente fazer para a gente simplificar e homogeneizar a questão da matemática é a gente dizer que a minha window tem tamanho 1, sempre. Tá? E aí eu vou trabalhar com um sistema de coordenadas normalizado. Eu posso também usar a métrica do mundo
só reorientar, e aí eu vou estar trabalhando com o sistema de coordenadas da Windows. São duas formas diferentes da gente trabalhar. Isso daqui tudo é a parte mais simples e mais fácil desse capítulo e a gente vai ver hoje. Depois disso, nós vamos entrar numa outra questão, que é a questão do recorte. Como eu vou escolher o que aparece dentro da Windows para mandar só isso para viewport e ignorar o resto? Existem maneiras eficientes da gente fazer isso e a gente vai discutir isso, mas isso aqui é assunto da terça-feira que vem. Tá? A gente chama isso de clipping ou recorte. Hoje nós vamos ver essa parte daqui, que é a parte, então, de sistema de coordenadas da Windows, sistema de coordenadas normalizado. Então, para isso, alguns conceitos que a gente vai recapitular aqui. Primeiro, tá? A Windows, tá? Para nós, é uma estrutura de dados, a gente pode perfeitamente traduzir por janela, e ela é a área do mundo que está visível neste momento, é a área do mundo que eu vou pegar e transformar de maneira que ela possa ser desenhada dentro da viewport. A viewport, que eu represento como uma estrutura de dados também para efeitos do sistema gráfico, ela está representando, na verdade, uma coleção retangular de pixel. Não necessariamente retangular, a gente vai discutir a questão de viewports redondas e viewports estranhas, tá? Mas a princípio, a viewport que vale a pena a gente ter, uma viewport retangular, tá? E representa um conjunto de pixel na tela. Com isso, isso daqui é uma coleção de elementos discretos, tá? Que eu tenho que pintar. Então, de fato, o que eu vou pintar é isso. O conteúdo do que eu vou pintar é delimitado por isso. E o mundo está lá fora. Tá? O que nós vamos fazer é isto daqui ter um sistema de coordenadas. Tá? E nós vimos também uma transformação de visualização até agora. Tá? Isso é um mapeamento de uma parte da cena em coordenadas do mundo para as coordenadas do dispositivo. A nossa transformação de visualização agora, ela vai passar a ter um passo intermediário. Nós vamos pegar de coordenadas do mundo, levar para coordenadas da Windows e de coordenadas da Windows levar para coordenadas da viewport. Tá? Isso parece um monte de processamento intermediário, mas a gente viu na aula da semana passada, terça-feira, que utilizando sistemas de coordenadas homogêneos, a gente consegue fazer muita coisa de uma maneira muito eficiente. Então, vocês vão ver que isso não é um complicador tão grande. Então, isso aqui nós também já vimos. Para eu pegar o que está dentro da Windows e levar para a viewport, eu tenho basicamente essa transformada aqui. Se eu tiver um objeto assim aparecendo dentro da Windows, eu vou querer que ele apareça desse jeito na viewport. Muito bem. Como eu expliquei para vocês com esse exemplo da casa em forma de trevo, a minha navegação, se eu partir da premissa de que o sistema gráfico só sabe fazer isso, a navegação é limitada, porque os eixos da Windows e da viewport são necessariamente sempre paralelos. E a minha transformada de viewport, ela se resume a uma transformada de escala. Tá? Bom, se eu quero fazer com que as operações de rotação deixem de ser impossível, para que eu possa, por exemplo, em 3D, modificar a posição da minha Windows, primeiro eu vejo daqui, depois eu vejo daqui e assim por diante, tá? Eu preciso de um terceiro sistema de coordenadas intermediário. Tá? Isso aqui é um padrão em computação gráfica, isso é feito assim desde a década de 1970, não é uma novidade, não fui eu que inventei. Tá? E a gente precisa fazer isso para poder ter liberdade dentro de um sistema gráfico. Tá? Então, tipicamente, dentro desse sistema de coordenadas, nós vamos trabalhar com a Windows tendo um tamanho aparente interno fixo. É comum a gente definir para isso daqui um sistema de coordenadas onde eu coloco a origem no centro da Windows, então WC, Windows Center, tá?
eu defino um sistema de coordenadas cartesiano aqui, tá? E eu digo que o tamanho disso daqui para cada lado é a unidade. Então, o meu x máximo é 1, o meu x mínimo é menos 1, o meu y máximo é 1 e o meu y mínimo é menos 1. Tá? Então, essa é a forma mais comum de sistema de coordenadas normalizado. Embora a gente esteja acostumado na matemática a ouvir dizer que normalização é quando eu passo algo para um intervalo fechado de 0, 1. Tá? Aqui nós estamos passando para um intervalo fechado menos 1, 1. Tá? Há também livros de computação gráfica que sugerem colocar a origem do sistema de coordenadas no canto inferior esquerdo da Windows e realmente trabalhar de 0, 0 até 1, 1. É uma possibilidade que vocês também têm. Eu não exijo nem um e nem outro. Fica a escolha de vocês. Nos exemplos que eu vou dar para vocês, eu vou costumar usar este exemplo aqui, menos 1, 1, porque o conceito de Windows Center é um conceito muito útil para a gente. Tá? Ele não é absolutamente necessário, mas ele é útil. Fica mais fácil da gente entender algumas coisas. Vocês vão ter a liberdade de implementar de um jeito ou de outro. Ficou alguma dúvida sobre isso daí? Acho que não, né? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente trabalha com isso. Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é, eu agora, no meio do meu processo de navegação, eu dizer, eu vou rotacionar essa window para lá. O que vai acontecer com a posição aparente do objeto na viewport? Vamos lá, gente. Se vocês de vez em quando abrem a boca para produzir um grunhido inteligente, vocês ficam acordados e acompanham melhor o raciocínio. O objeto vai funcionar no lado seguinte. Ao contrário, né? Certo? Vai acontecer isso. A window vem para cá e na viewport parece que o mundo foi para lá. Então, essa é a consequência. Então, é este o efeito que nós queremos que aconteça. Tá? Qualquer alguém que já brincou com um simulador de voo e fez uma curva fechada com um avião, viu isso acontecer com o mundo. Tá? Porque o referencial do avatar continua sendo o fundo do avião, mas o avião, quando faz uma curva, inclina, e com isso o mundo inclinou para o outro lado. Tá? Ou qualquer um que já foi andar com um teco-teco por aí, e o piloto resolveu dar uma curva bem legal. Tá? Então, até no mundo real você pode ver isso acontecer. Então, é isso que nós queremos que aconteça, e isso em 3D vai ser essencial. Tá? Em 2D a gente até consegue viver sem. Só que é muito mais fácil para nós implementarmos o esqueleto disso em 2D, deixar funcionando. Em 2D é tudo fácil de fazer. Quando a gente der o passo para o 3D, tá? Estender isso para funcionar em 3D vai ficar muito simples. Então, por isso, nós vamos, apesar de a utilidade disso parecer a princípio limitada no mundo 2D, nós vamos de fato trabalhar já em 2D com isso. Tá? Então, com isso a gente vai ter um sistema de referência que é próprio da Windows. O nosso eixo Y da Windows nós vamos chamar de View Up Vector, tá? Porque ele me diz o que é para cima. Então, vamos supor a Windows torta assim, tá? Meu View Up Vector vai ser esse. Por definição, nós chamamos, tá, os eixos de coordenadas da Windows de U e V. Quer dizer, o pendant para o eixo X é o eixo U, o pendant para o eixo Y vai ser o eixo V. Então, desta maneira, nós podemos definir as coordenadas da Windows assim. Tá? Eu fui lá na minha cadeia de montanhas azul clarinho, tá? Virei a minha Windows. A minha origem do sistema de coordenadas da Windows está aqui no Windows Center, tá? Com o eixo V apontando para lá e eixo U apontando aqui para a direita. A consequência disso é cada objeto do mundo vai passar a ter uma vida dupla.
Porque ele vai estar sendo representado em dois sistemas de coordenadas sempre. Tá? Por que sempre? Porque quando eu movo a window, eu não sei ainda o que vai cair dentro da window e o que vai ficar do lado de fora, o que faz sentido eu representar em termos de coordenadas da window e o que eu posso deixar de fora. Tá? Isso eu só vou descobrir lá na frente quando eu for fazer o clipping. Tá? Então, por enquanto, eu vou tratar todo o objeto como possivelmente aparecendo dentro da window, o que significa que o mundo inteiro vai ganhar uma cópia dentro da window. Tá? Ou pelo menos uma cópia representada pelo sistema de coordenadas da window. Tá? Isso não é uma coisa que consome tanta memória assim. A gente já viu que a representação que nós usamos para objetos gráficos no sistema de modelos de arame, ela é uma representação simples. Tá? Mas isso aqui vai exigir de vocês que vocês modifiquem o display file de vocês para que cada objeto tenha duas representações. A representação dele no mundo. E quando eu mudo um objeto de lugar, eu vou mudar a representação dele no mundo. Tá? E a representação dele em termos de coordenadas da window. Tá? E a gente vai chamar essas coordenadas de coordenadas normalizadas. Depois eu vou passar rapidamente com vocês uma outra forma de implementar isso aqui na CPU, que a gente chama de coordenadas do plano de projeção, tá? Mas que não são interessantes de um ponto de vista de multiplicação de matrizes. Isso aqui é mais interessante. Tá? Então, a ideia de normalizar as coordenadas é que eu torno o sistema inteiro independente do tamanho da viewport. Tá? Tudo está representado no espaço -1, ou pelo menos tudo que vai ser visível depois. Eu já tenho uma ideia então do que vai ser visível e o que não vai ser. Tá? Que coisas cujas coordenadas todas estão fora do meu espaço -1, a não ser que seja uma meia-lua muito estranha, não vão ser visíveis. Tá? E por outro lado, isso me permite, de uma maneira fácil também, eu ficar modificando o tamanho da viewport à vontade. Quer dizer, eu posso fazer uma aplicação onde você muda o tamanho da interface de usuário. Tá? E isso não afeta, primeiro, a representação interna. E eu tenho uma forma simples de levar de uma representação para outra. Tá? Então, o algoritmo para gerar esta transformação funciona da seguinte forma. Eu parto da premissa, primeiro, de que a minha window, ela ou ainda não existe, ou ela está em outro lugar qualquer. Então, eu vou ou criar a window, ou mover a window para o lugar onde eu quero que ela esteja. Tá? E isso aqui inclui rotacional, window escalonar, window, seja lá o que for que você vai fazer, tá? Para escolher um pedaço do mundo que você quer olhar. Tá? Então esse passo zero é tudo aquilo que o usuário faz até ter a window onde ele queria ter, com o tamanho que ele queria ter, com a orientação que ele queria ter. Fiz o passo zero. Agora, eu vou ter que pegar o seguinte, eu vou pegar o mundo inteiro, é tudo mesmo, e transladar o Windows Center para a origem. Tá? Ou seja, eu tenho que pegar o mundo e transladar de menos Windows Center X menos Windows Center Y. Eu vou determinar o ângulo do view up com Y, quer dizer, o ângulo do meu eixo V com o eixo Y do mundo, e eu vou rotacionar o mundo de forma a alinhar a view up com o eixo Y. Isso aqui significa eu vou aplicar uma transformada de rotação em tudo que tem no mundo. Como a origem do meu mundo agora está no centro da minha window, isto é uma rotação ao redor do centro da window. Tá? Então não tem problema de eu ter que fazer uma... Eu tenho aqui uma rotação específica, aquele problema da rotação em torno da origem que a gente discutiu não existe aqui. Tá? Ou seja, se eu tenho um ângulo θ qualquer, que é o ângulo que eu rotacionei a minha window, tá? Eu vou ter que rotacionar o mundo por menos θ. Agora,
eu vou normalizar o conteúdo da window, gerando um escalonamento do mundo, tá? Levando em consideração aqui o tamanho da window como meu fator de escala. Eu não vou botar o mundo inteiro no espaço -1 mais 1. Tá? Aí eu estaria fazendo um monstruoso zoom out. Na verdade, eu considero o tamanho da minha window no mundo e aquilo vai me dar um fator de escala aonde eu vou escalonar o mundo. Bom, o resultado dessa sequência de operações, tá, é o mundo inteiro representado em termos da window. E isso eu guardo no meu display file como uma representação alternativa de cada objeto. Então, cada objeto vai passar a ter um alter ego, tá? E esse alter ego é o objeto conforme ele está no mundo. Um monte de objetos, dependendo do fator de zoom que você está usando, um monte de objetos vai ter coordenadas ou bem negativas ou bem positivas fora do meu espaço -1 mais 1. Vocês não se importam com isso no momento, tá? A forma mais interessante de eu fazer isso é, de fato, eu calcular as coordenadas de tudo primeiro, para depois eu avaliar o resultado e ver o que foi que caiu dentro e o que caiu fora da window. Tá? A gente aplica isso no mundo inteiro primeiro. Alguma dúvida? E a transformada de viewport você tem que agora redefinir. Tá? Os limites da minha transformada de viewport não são mais, tá, o tamanho do mundo qualquer. Os limites da minha transformada de viewport agora são -1 mais 1. Né? Tá? Eu tenho que modificar ali. Alternativamente, tá, ao invés de eu representar as coordenadas da window em termos de -1 mais 1, eu posso continuar usando as unidades de medida do mundo. Eu só preciso definir uma nova origem. Tá? Isso a gente chama de sistema de coordenadas de plano de projeção. Tá? Vai me dar muito menos divisões. E tem a vantagem de que quando eu fizer só translações, tá, eu não preciso fazer transformadas de sistemas de coordenadas. Tem a desvantagem, tá, de que eu não vou conseguir representar as minhas operações aqui como multiplicações de matrizes. Eu não posso jogar isso na GPU, por exemplo, no acelerador gráfico, para acelerar o processo. Isso é uma alternativa para a CPU. Tá? Eu tenho o algoritmo colocado ali adiante, eu vou passar isso aqui com vocês, mas eu não sugiro vocês implementarem desse jeito. Tá? Então, nessa ideia aqui, eu mantenho o meu sistema, a minha unidade de medidas, eu só passo a minha origem para cá, tá, em Windows Center. Tá? E aí, dependendo do que tipo de transformação, que tipo de movimentação da window eu for fazer, por exemplo, se eu for uma movimentação do window que seja paralela a um dos eixos, eu simplesmente vou transladar o centro da window, tá? E vou adicionar esse valor de translação a todos os objetos na sua representação em coordenadas de window. Eu preciso continuar mantendo cada objeto com um alter ego. A diferença é que agora o alter ego fica no mesmo sistema de coordenadas da representação em vert coordinates, em coordenadas do mundo. Não? Então, se eu for só para cima, para baixo, etc., tá, eu apenas adiciono ou subtraio valores às coordenadas de window do objeto. Então, para trabalhar em CPU fica bem fácil e rápido. Tá? Não é uma forma eficiente da gente levar isso para a GPU. E não é uma forma genérica, porque eu tenho que diferenciar. Se eu rotaciono o window ou se eu dou um zoom, eu sou obrigado a fazer uma transformação. Se eu só ando com a window de um lado para outro, eu não tenho que fazer transformações. Então, isso cria casos especiais. Então, o algoritmo é mais ou menos esse aqui. O passo 0 é o mesmo de antes. Tá?
eu vou transladar o Windows Center para a origem, quer dizer, eu tenho que transladar o mundo aqui, mas essa translação eu vou fazer usando as equações particulares, simplesmente somando valores, ou somando o vetor a todos os pontos do mundo. Eu vou determinar o ângulo. Se precisar rotacionar, eu vou rotacionar. E eu vou armazenar as coordenadas de cada objeto no display file. Então, isso facilita, por exemplo, se eu rotacionei assim, isso vai facilitar agora uma translação aqui de um lado para outro, porque eu só vou estar adicionando valores. Muito bem, independentemente de eu usar o sistema de coordenadas do plano de projeção ou de eu usar o sistema de coordenadas normalizado, que é o que eu sugiro que vocês façam, o que vai acontecer? Operação alter ego. Cada objeto gráfico do display file vai passar a possuir dois conjuntos de coordenadas. Coordenadas do mundo e as coordenadas do plano de projeção ou normalizadas. A window, da mesma forma, passa a ter também dois conjuntos de coordenadas. Coordenadas de mundo e as coordenadas dela própria, que necessariamente vão ser sempre, se eu estiver trabalhando normalizado, sempre -1 mais 1, -1 mais 1. Se eu não estiver trabalhando normalizado, vai ser o próprio tamanho da window em WC. E aí eu vou usar a representação dos objetos em coordenadas de window no display file para fazer a transformada de viewport, não mais a representação dos objetos em coordenadas de mundo. Então, como eu falei para vocês, a grande vantagem de usar sistema de coordenadas de plano de projeção é que a operação seta para cima, seta para direita, seta para baixo, seta para esquerda, eu posso executar simplesmente adicionando um valor fixo ao Windows Center e a todos os outros objetos. E acabou. Então isso torna fácil fazer os movimentos mais comuns que a gente normalmente executa numa navegação. Os outros movimentos que são menos comuns, que é eu fazer zoom ou eu fazer rotação, eu vou precisar ainda assim fazer transformações. A desvantagem é, eu criei um caso especial, aqui eu uso multiplicação de matrizes, aqui eu não uso, e eu criei uma situação onde essa parte aqui eu não consigo otimizar no acelerador gráfico, tem que ser feito em CPU. Então, no caso do sistema de vocês, que vocês vão implementar o sistema inteiro em CPU, inclusive as multiplicações de matrizes, isso não faz diferença. Isso aí é mais eficiente do que usar um sistema de coordenadas normalizado. Por outro lado, se eu trabalho com um sistema de coordenadas normalizado, toda e qualquer operação de visualização com a window pode ser representada por uma única operação, que é uma multiplicação de matrizes. Torna fazer o software de vocês muito mais fácil e muito mais simples. Você calcula a matriz de transformação, que é calculada num conjunto de passos que eu dei para vocês no algoritmo aqui, né? Eu vou calcular uma matriz de translação, eu vou calcular uma matriz de rotação caso seja necessário, pode ser que não seja. Eu vou calcular uma matriz de escalonamento, esqueci de botar aqui, caso alguém tenha dado um passo de zoom in, zoom out. Vou multiplicar uma matriz pela outra, vou chegar numa matriz de... Vou chegar numa matriz final, vou multiplicar essa por mais uma matriz aqui, que é uma matriz de escala mundo para coordenadas da window. Multiplicar também. E aí eu chego numa matriz resultante. Essa matriz resultante
que eu cheguei aqui, eu pego e multiplico por todos os objetos do mundo de uma vez só. Tá? É sempre assim. Não interessa o que eu fiz com o Windows. Então, isso daqui, para desenvolvedor de software, é muito mais fácil. Tá? Para rodar na CPU, é um pouquinho menos eficiente do que o outro processo. Tá? Para gente que está vendo por efeitos, por razões didáticas, e também pensando no outro lado, tá? De alguém que um dia vai desenvolver um sistema gráfico que vai ter que rodar num acelerador gráfico tipo GPU, isso aqui é a melhor solução para essas duas situações. Para a situação intermediária, um sistema de software que vai rodar CPU unicamente num computador que não tem acelerador gráfico, a solução com o sistema de coordenadas do plano de projeção talvez seja mais interessante. Mas é somente nesse caso. Tá? Então, vocês vão fazer desse jeito aqui para a gente não ter este tipo de problema e para todo mundo fazer de uma única maneira. Tá? Qualquer dúvida sobre a geração dessa matriz de transformação aqui, nós vamos ter uma aula prática na quinta-feira que o objetivo principal é discutir isso. Tá? É importante que vocês tenham tentado fazer até lá. Tá? Muito bem. Então vamos ignorar essa parte aqui. Tá? O que eu quero que apareça é isso daqui. Tá? Se você vai usar o PPC, você precisa fazer uma coisa complicada aqui. Se você vai usar sistema de coordenadas normalizado, fazer essa rotação aqui é trivial. Eu tenho um ângulo, eu simplesmente tenho que rodar o mundo desse ângulo, mais nada. E aplicar isso lá no algoritmo de geração do sistema de coordenadas normalizado. Né? Então assim, o processo funciona da seguinte forma. Eu tenho a minha viewport no mundo, eu gerei uma visualização baseada no sistema de coordenadas da viewport. Beleza, é da window. Beleza. Agora eu vou mudar minha window de lugar, eu vou mudar de tamanho, ou vou rodar para o outro lado. Eu tenho que chamar de novo o algoritmo para geração do sistema de coordenadas normalizado e gerar o sistema de coordenadas todo de novo. Tá? Não dá para eu pegar o sistema de coordenadas lá no meu alter ego no display file e somar um númerozinho ou fazer uma transformação. Eu vou gerar de novo a partir das coordenadas do mundo. Mas a gente viu que isso é fácil. Eu gero uma matriz de transformação, eu aplico essa matriz de transformação ao mundo, acabou. Tá? É muito simples. Vocês estão vendo isso pela primeira vez, parece uma coisa arcana e difícil. Tá? Vocês têm que sentar para começar a implementar e vocês vão descobrir que isso é bastante simples. Tá? Eu não vou dar para vocês orientações específicas de como vocês têm que fazer a modelagem. Tá? Deixar isso livre. Muito possivelmente em semestres daqui para frente a gente vai dar alguns requisitos a respeito da modelagem também. No momento eu não dou. A única coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte, eu não quero ver aparecendo duas listas independentes representando o display file do mundo e o display file da Windows. Tá? No display file vocês vão para cada objeto, vocês vão criar duas representações. Uma em Windows e a outra em mundo. Acabou. Tá? Esse é um requisito. Eu quero um único display file. Tá? O resto, tudo vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. A minha sugestão é transformada coordenadas do mundo para sistema de coordenadas normalizado, faça como uma função, aonde você passa uma matriz e acabou. Essa matriz você manda gerar antes numa outra função, para a qual você vai dar o conjunto de parâmetros que é o quê? O que aconteceu com o mundo, com a Windows de antes para agora. Tá? Pronto, mais nada. É bem simples de fazer. Tá? Em termos de desenvolvimento de software não é muito complicado, você não vai gastar nem muita linha de código para fazer isso. Você só tem que sentar, organizar os seus pensamentos, tá? Antes de começar a desenvolver e fazer. Então,
A princípio, a ideia é essa. Tá? Eu posso ir girando à vontade durante a navegação. A única coisa que eu tenho que fazer é identificar o quanto eu girei e identificar ao mesmo tempo para onde que a window foi, pegar todos esses valores, gerar uma matriz de transformação correspondente e chamar o algoritmo de geração do sistema de coordenadas normalizado. Tá? Então, esse assunto da aula de hoje, ele foi bastante rápido de passar. Tá? A primeira coisa que eu quero fazer antes da gente conversar outras coisas é a seguinte pergunta: todo mundo entendeu? Existe uma piada sobre gaúchos e o olhar inteligente das vacas no pasto. Eu não vou repetir aqui porque ela não é ética, mas eu estou lembrando dela, olhando para vocês. Vocês não sabem o que perguntar, né? Esse é o problema. Tá? Gente, é normal. Tá? Assim, ó, vocês fizeram um curso até agora, onde o único uso que vocês tiveram para matemática foi gastar tempo no começo do curso. Tá? E aprender alguns algoritmos prontinhos, pré-mastigados. Era só descobrir um jeito de implementar lá em cálculo numérico. Depois disso, vocês nunca mais viram matemática. Tá? Aqui é provavelmente a primeira vez nesse curso, e que bom que seja antes de vocês que são formandos, na maioria se formem. Tá? Vocês estão vendo alguma área de aplicação da computação onde você tem que usar matemática e você tem que primeiro pensar em termos matemáticos para depois você sair escrevendo algoritmos. Normal. Toda turma que eu pego, e como eu falei para vocês antes, faz mais de 15 anos que eu dou essa disciplina, tá? Toda turma que eu pego tem os mesmos problemas. Só tem um jeito de vocês resolverem isso. Pega lápis e papel em casa, façam umas simulações disto no papel. Tá? Peguem, inventem um mundinho bobo lá com um retângulo, inventem uma window que é outro retângulo, gerem as matrizes no papel, façam o window mudar de lugar ou mudar de ângulo, calculem o que aconteceu, pega papel quadriculado, é uma coisa que ainda se vende em papelaria, por incrível que pareça. Então, compre o papel quadriculado na papelaria para que vocês possam fazer um desenho em escala bonitinho, tá? Aquele papel laranja quadriculado que usa para fazer gráfico em aula de física. Tá? E realmente, papel milimetrado, né? E realmente façam o exemplo no papel em casa para vocês entenderem. Tá? A única maneira de vocês fazerem um algoritmo decente é vocês terem um feeling de como é que a coisa funciona. Tá? Sei que essa é uma afirmação meio Donald Knuth, eu tenho que ter um feeling para o algoritmo. Tá? Mas nesse caso, tá? É uma coisa que faz sentido. Se a gente não entende a matemática, vocês vão virar papagaio de algoritmo pronto, copiado de livro, e não vão entender o que estão fazendo. Tá? Então a minha sugestão é esta: para quinta-feira, não tentem programar este treco. Vão na papelaria, comprem aquele papel milimetrado laranja, façam o desenho de um exemplo, botem uma window por cima e façam no papel algumas operações de navegação com essa window que incluam inclusive a rotação da window. Montem as matrizes no papel, multipliquem as matrizes no papel, vejam o que acontece, tá? E aí vocês vão ter entendido. Não façam isso como simulação no MATLAB. Alguém deve estar pensando nisso. Tá? Façam isso de fato no papel. E aí vocês vão ter entendido como é que o processo funciona, e aí a gente pode chegar aqui na quinta-feira e fazer uma aula prática em cima disso daí, e a aula prática vai ter frutos. Legal? Quero ver quem vai fazer. Eu podia fazer uma tarefinha de recolher, tá? Mas isso a professora do meu filho de 10 anos faz, vocês não, né? Tá? Não faz sentido. Tá? É uma sugestão que eu dou para mim. Perguntas sobre isso? Então, usem isso como critério do grau de compreensão de vocês do assunto. Se vocês conseguirem fazer no papel com lápis, tá?
vocês entenderam que a partir de um conjunto de cálculos que vocês fizeram no papel com lápis, montar um algoritmo é uma coisa banal que teoricamente faz uns 4 anos vocês aprenderam a fazer. Então, não é essa parte, com certeza não é a parte difícil. A parte difícil é você associar raciocínio matemático com raciocínio algorítmico, que é uma coisa que vocês até hoje no curso não foram obrigados a fazer. E uma das minhas funções é garantir que vocês aprendam a fazer isso, porque a gente espera isso de um cientista da computação. Vocês não estão fazendo um curso de sistemas de informação, vocês não estão fazendo um curso de tecnólogo em informática. Vocês estão fazendo um curso de ciência da computação. A gente espera que o cientista da computação seja uma pessoa capaz de olhar para um problema cabeludo que envolve matemática e sugerir um jeito computacional de resolver aquele troço sem copiar a última sugestão que alguém botou como GIST lá no GitHub. Então isso é uma coisa importante. Muito bem. Então, com isso nós terminamos essa parte. Tá? Não tem tarefa, porque a tarefa vai incluir o assunto da terça-feira que vem. Aí sim vai ter tarefa. O que nós vamos fazer na aula de quinta é sentar com vocês e explicitamente tentar implementar esta parte. Muito bem.